completar 2 avisos. Saiu aí na sábado que vem o nosso turno de adoração, mas nós estamos transferindo. Não vai ser no próximo sábado, dia 23, vai ser no sábado, dia 30 de outubro, tá? Então, não é no semana que vem, vai ser no outro sábado, no dia 30, ok? Então, a gente precisou transferir e não deu tempo de ajustar no Fique de Olho. Então, não vai ser no dia 23, vai ser no dia 30 de outubro. E nós queremos te convidar para separar esse dia, para vir neste lugar, sábado às 19 horas, né, para você estar aqui junto com a gente, orando e adorando ao Senhor. E uma outra coisa, este mês de outubro, é o mês da família, e as nossas ações do Amar e Servir têm sido ações voltadas para crianças órfãs, para crianças que estão na casa de acolhimento. E nós passamos aí algumas listas de presentes, alguns... você que está na célula, você provavelmente recebeu, e muitos deram o nome para poder contribuir, né, para poder ajudar. Então, você que colocou o seu nome, você que falou que seu líder de célula, colocou o seu nome naquela lista, nós precisamos desses brinquedos, dos presentes, até quarta-feira na nossa reunião. Então, até quarta-feira você precisa trazer, né, para nós aqui na igreja, porque nós vamos fazer a entrega. Nos próximos 2 fins de semana, nós vamos estar indo nas 2 casas de acolhimento da nossa cidade. Nós vamos estar indo uma equipe no próximo sábado e uma outra equipe no outro sábado. Então, nós precisamos já desses presentes, daquilo que você se comprometeu, para que a gente possa fazer a entrega, ok? Então, quarta-feira, né, até quarta-feira, traga para nós, para que a gente possamos nos organizar para fazermos essas entregas, ok? Queridos, este mês de outubro, nós estamos falando sobre família. Então, olha para a pessoa que está do seu lado aí, faz um coraçãozinho para ela, fala que bom que você está aqui nesta manhã, mas você vai falar para uma outra família, você não vai falar para a sua família, você vai olhar para uma outra família e dizer que bom que você está aqui nessa manhã, como é bom estar celebrando ao Senhor com você aqui junto. Queridos, eu tenho falado, né? Família é um projeto de Deus. Nós vimos desde o começo do mês, nós vimos sobre a unção que cura a família, uma unção de restauração, uma unção de cura, uma unção que traz um realinhamento, uma unção, né, que traz a restauração nos relacionamentos. Semana passada eu falei sobre 4 tipos de ambiente que precisamos desenvolver na nossa casa, na nossa família. Se você não ouviu nenhuma dessas 2, quero te encorajar a acessar o nosso canal lá no YouTube, a Igreja Nova Aliança de Tatuí, e a ouvir essas mensagens, encaminhar para alguém, você copiar ali o link, encaminhar para alguém, encaminhar para um amigo, alguém da sua família, para ouvir essas mensagens. Eu creio que Deus tem liberado sementes importantes nas nossas mãos, para que nós possamos abençoar, semear na vida de outras pessoas. Então eu queria te fazer este convite, você que, né, mexe com as suas mídias sociais, você todos praticamente tem ali o celular na mão, você acessa, você tem ali o acesso. Então entre lá no nosso canal do YouTube, pega essas ministrações sobre família, encaminha para as pessoas, encaminha para alguém, para que Deus também possa abençoar a vida dessa pessoa. Nós estamos toda semana colocando só a palavra em si, né? Nós não estamos colocando o culto inteiro, nós estamos deixando somente um momento da palavra para que a pessoa possa ouvir e ela ser abençoada por Deus. E família é um tema que eu gosto muito, pois eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela família. Eu tenho os valores, eu prezo pelos valores familiares. Eu sei que uma família bem estruturada, uma família bem alicerçada, né, ela consegue projetar os seus filhos para ir mais longe, ela consegue projetar a vida familiar de uma maneira, né, que lança seus filhos para alcançarem voos, para irem mais longe do que eu. Né? Então eu sei que a minha família sendo bem estruturada, a minha família sendo bem alicerçada na palavra do Senhor, eu tenho essa certeza de que isso faz com que nós consigamos projetar os nossos filhos para alcançar voos maiores do que os nossos.
Então, a família, ela é a base de tudo, até mesmo para nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para nós vivemos aquilo que Deus tem de uma maneira completa, vamos dizer assim, para nós. Eu creio que Ele libera sobre a família, sobre nós. E fala a verdade, não há nada mais gostoso do que você chegar em casa depois de um dia de trabalho e você poder se reunir com a sua família. Ou não há nada mais gostoso de você, num aniversário, poder se reunir com os seus familiares, no final do ano, você passar aquele tempo junto. Não há nada mais gostoso do que isso. Sabemos que Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas, mas nós também sabemos que os valores familiares são importantes, porque os valores familiares vão nos sustentar diante das dificuldades, os valores familiares vão nos sustentar diante dos desafios, diante das situações. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus se relacionando conosco, nós vemos Deus se relacionando na Bíblia com os homens dentro de um ambiente familiar. Deus ele se relaciona dentro desse ambiente familiar. Se nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo sempre através de uma família, sempre começando algo com uma família. Então ele começa, a humanidade ele começa com uma família, começa com Adão e Eva, e dali surgem os filhos, e vai povoando a terra. Depois vem o dilúvio, mas Deus preserva a família, Ele preserva a família de Noé. Então nós vemos Deus recomeçando novamente a povoar a terra através de uma família. E depois nós vemos Deus falando, vamos dizer assim, falando com o seu povo, direcionando o seu povo através de uma família, de Abraão e Sara. E aí vem toda uma descendência. Então no Antigo Testamento nós vemos várias referências, tudo que Deus vai fazendo, Ele vai fazendo através de uma família, através da família. E no Novo Testamento, nós vemos essa família se aproximar cada vez mais de nós, porque Deus, no Novo Testamento, Ele já se refere a nós como um pai e nós como seus filhos. Fala comigo, Deus se refere como um pai e a nós como filhos. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. João está dizendo, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Fala comigo, filhos. Filhos de Deus, ou seja, Deus trazendo um ambiente familiar, nos relacionando, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai para com o filho, de filho para com o pai. Então, vemos que o contexto familiar é muito importante, e a linguagem familiar, o uso de figuras familiares é muito presente na Bíblia. É muito presente, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver a figura familiar, você vai ver a linguagem familiar, porque Deus ele valoriza a família, porque Deus ele se preocupa com as famílias. E muitos dos milagres que acontecem no meio da família. Eles começam no meio da família. Eles surgem no meio da família, porque a família é um ambiente propício para exercitar a nossa fé. A família é o melhor ambiente na qual eu e você temos para exercitar a nossa fé, para nós fortalecermos a nossa fé. Então, você vai se lembrar de diversas histórias que encontramos na Bíblia, Deus fazendo milagre dentro de uma família, ou começando o milagre dentro de uma família. Você vai se lembrar lá dos tempos de Eliseu, a viúva que tinha os seus filhos, e ela só tinha ela tinha uma grande dívida que o seu marido havia deixado, e ela só tinha um pouquinho do azeite. Então, o profeta Eliseu, ele pede para ela entrar na casa dela, arranjar vasilhas com os vizinhos, e ali dentro da casa dela, junto com a sua família, os seus filhos, o milagre começa a acontecer, e aquelas vasilhas vão se enchendo, até que não tem mais vasilha nenhuma, o azeite multiplica. A viúva de Sarepta com Elias, praticamente a mesma coisa, houve seca por toda a terra, não tinha alimentos, principalmente para os mais vulneráveis.
E Elias chega até uma mulher, uma viúva, e ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ia fazer uma última refeição e não tinha mais nada para comer. E durante os 3 anos de seca, que não houve chuva sobre Israel, a farinha daquela mulher, o azeite daquela mulher, a farinha e o azeite daquela mulher não se acabou. Ela foi fazendo o alimento necessário por todo aquele tempo e não se acabava até que houve chuva no meio da terra. Então, o milagre acontecendo na sua família, o milagre acontecendo no meio da família. Nós vemos no Novo Testamento a cura da filha de Jairo. A filha de Jairo estava muito doente. Jairo vai até Jesus dizendo que a sua filha estava à beira da morte. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já havia morrido. Mas o que Jesus faz? Ele pede para todo mundo sair do quarto. Entra Jesus, os discípulos e a família, Jairo e a sua família. E ali naquele ambiente familiar, Jesus libera a cura, Jesus libera o milagre da ressurreição. E aquela menina se levanta, né, restaurada. Então, eu estou trazendo alguns exemplos nesta manhã de milagres que começam na família, milagres que começam no ambiente familiar. Talvez você está aqui nesta manhã e você está precisando de um milagre. E eu quero te dizer nesta manhã, o milagre vai começar na sua casa. O milagre vai começar na sua família. O milagre vai começar em você e vai se espalhar na vida dos seus filhos, por toda a sua casa. E nessa manhã eu quero falar sobre um homem, sobre um cara que ele experimentou do milagre. O milagre começou na casa. O milagre começou na casa dele e trouxe toda uma transformação na vida dele, na vida da família dele. E eu quero falar nesta manhã sobre Naamã, um comandante da guarda do Império Sírio. Naamã, ele experimentou o milagre do Senhor. E este milagre que ele experimentou começou na casa dele. Naamã, ele era um comandante, né, do exército sírio, nos tempos do profeta Eliseu. A história dele está relatada em 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 1 do capítulo 5. E depois nós vamos tirar alguns princípios importantes dessa história. E eu quero orar com você nesta manhã, pela sua família, pela sua casa, para que o milagre comece a acontecer através de você, comece na sua casa. Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: o rei da Síria. Colocou lá? Então, o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Apesar dele ser um grande guerreiro, ele sofria de lepra. Então, vejamos a história desse cara. Naamã, ele era um comandante do exército bem-sucedido. Ele era vitorioso em suas batalhas. Ele era um homem de grande influência e poder. Ele tinha uma autoestima, né? Ele era estimado pelo rei da Síria. O rei da Síria, provavelmente, né, Naamã, ele era o braço direito do rei da Síria. Naamã, ele era um homem muito respeitado, uma pessoa certamente bem remunerada, provavelmente uma casa, a Bíblia não fala, mas provavelmente tinha uma boa casa, tinha uma família, ele tinha os seus recursos, era um cara bem de vida, alguém prestigiado, alguém com, a Bíblia relata como um grande guerreiro, um guerreiro valente, alguém com uma estima alta, alguém forte, alguém poderoso, no sentido não só de uma força física, mas poderoso em relação ao seu poder, ao seu grau de atuação. Enfim, um cara muito respeitado pelo rei. E nessa época o Império Sírio era um império relevante. Então, esse cara tinha um grande prestígio. Mas a Bíblia destaca que apesar dele ser um guerreiro, de alguém
que é apreciado pelas pessoas, que tem uma boa um bom status, alguém que tem uma boa aparência, que tem poder, mas a Bíblia destaca que ele tinha lepra. E é interessante pensar sobre isso. Por que será que a Bíblia fala de um guerreiro valente, porém era leproso, mas tinha lepra? Lepra, você vai se lembrar, hoje a lepra ela é a hanseníase, uma doença, ela tem cura, hoje ela tem cura, mas é uma doença que ataca principalmente a pele do corpo, deixa a pele ressecada, vai criando bolhas, eu não sei se é exatamente bolhas, mas ela vai deixando a pele toda deformada, uma aparência física como se tivesse envelhecido muitos e muitos anos. Então, e ela é altamente contagiosa. Então aqui a gente vê que Naamã que as pessoas provavelmente não sabiam que Naamã tinha lepra. Ou por mais que ele tinha um bom prestígio, as pessoas provavelmente não chegavam perto de Naamã. E a gente pode chegar a Bíblia não fala, mas a gente pode chegar a essa conclusão por duas coisas. Primeiro, porque a lepra ela é altamente contagiosa. E naquela época, uma pessoa com lepra ela não era bem vista. No povo sírio não chegava a ser excluído da sociedade. Já no povo de Israel, alguém com lepra era totalmente excluído da sociedade. Eles tinham que ficar fora da sociedade até que eles se curassem. No ambiente sírio já não era tão assim, mas a pessoa não era tão bem vista também dessa forma, por ser uma doença contagiosa. E alguns até morriam por não haver uma cura ali imediata, algo assim. Então, a pessoa era vista com um certo modo de desprezo, de um certo modo. Mas nós vemos que Naamã não acontecia isso com ele. Naamã, ele tinha o prestígio do rei, era um cara respeitado. Apesar de ter lepra, ele era um cara respeitado. Então, muito provavelmente, as pessoas não sabiam, talvez, até mesmo porque, se ele era um guerreiro, as suas roupas cobriam totalmente. Uma roupa de guerreiro, ela é um pouco diferente de um soldado hoje, mas tem as mesmas funções, as mesmas características. Uma roupa que cobre todo o corpo. Aí, naquela época, ainda eles usavam aquelas couraças, aqueles tipo braceletes nas pernas, nos braços, para que houvesse a proteção. Então, o seu corpo não ficava exposto. Usavam capacetes. A única parte do corpo que ficava exposto era o seu rosto. Então, talvez as pessoas não conseguiam perceber, porque não chegavam muito próximo daquele comandante. Então, mas as pessoas viam, olha, o nosso comandante, ele é um guerreiro valente, ele venceu as batalhas e tudo mais. Mas Naamã tinha uma família. Nós vamos continuar lendo o texto, nós vamos ver que ele tinha uma família. E quando ele chegava na sua casa, toda aquela máscara caía, porque ele tinha tirado suas roupas. E quando ele tinha aquela roupa de guerreiro. Então, por mais que as pessoas não soubessem que Naamã tinha toda aquela posição, todo aquele status, que Naamã não tinha lepra, vamos supor, não estavam entendendo o que se passava com ele. Naamã, aqui nós vemos duas coisas, talvez dois mundos. Um mundo onde ele era muito prestigiado, as pessoas de fora o prestigiavam, mas um outro mundo onde dentro de casa ele não podia nem se deitar com a sua esposa. Porque provavelmente ele não iria querer que a sua esposa, os seus filhos, enfim, no seu ambiente, na sua família, que as pessoas do seu convívio pegassem lepra, por ser altamente contagiosa. Então era muito provável que Naamã chegava na sua casa, tinha uma mesa separada para ele se alimentar. Ele tinha que, no ambiente familiar, ele tinha que cumprimentar os seus filhos à distância. Talvez ele não poderia abraçar os seus filhos. Ele não abraçava a sua esposa, porque ele não queria que aquela doença contagiasse a sua família. Então Naamã,
ele não podia tratar da mesma forma, pois aquela doença vinha à tona. Então, talvez, naquele momento, e isso acontece no ambiente familiar, porque no ambiente familiar as nossas máscaras, elas caem. Muitas vezes nós colocamos uma máscara para mostrar quem nós somos lá fora, para mostrar quem nós somos diante das pessoas, que está tudo bem em casa, que está tudo certo, que não tem problema nenhum, que a gente é a família Doriana, né? A família que feliz, todos os dias felizes, que acorda todo dia feliz, que está tudo certo, que a gente é aquela família perfeita. Mas dentro de casa, o pau quebra. Dentro de casa, a gritaria. Dentro de casa, a discórdia. Dentro de casa, os conflitos. Né? E ali, Naamã, dentro da sua casa, a máscara caía. Ali ele era quem? Ele era ele, um leproso. Alguém com uma doença contagiosa. Quantas vezes, queridos, nós temos, acabei de citar aqui, mas quantas vezes a nossa lepra acaba sendo uma discussão, a nossa lepra acaba sendo gritaria, a nossa lepra é a briga, a nossa lepra dentro de casa é o mau comportamento com os filhos, o desrespeito, a lepra do orgulho. Quantas vezes essa lepra tem nos afetado nos dias de hoje? Quantas vezes essa lepra, na qual quando nós chegamos em casa as nossas máscaras caem e nós não conseguimos conversar entre marido e esposa, não conseguimos lidar com os filhos, não conseguimos nos ajustar, só tem gritaria, o ambiente de casa é aquele ambiente infernal, não se tem paz dentro de casa. Quantas vezes nós estamos presos com essa lepra? Porque, vamos falar a verdade, em casa é onde não tem como você fingir ser quem você não é. Em casa é onde você tem a liberdade, quando você vai ter aquela conversa acalorada entre irmãos, né, que sai bem tranquilo, aquela conversa bem tranquila, né, que com um de fora você não vai fazer assim. Com alguém de fora você vai medir as suas palavras, você vai tomar o cuidado, mas dentro de casa, você tem, por causa da liberdade que você tem, então você começa a xingar, você começa a bater, você começa a falar, você começa, ali mostra quem realmente você é. E muitas vezes nós estamos com essa lepra de Naamã, né, através das nossas ações, através das nossas atitudes, mas o Senhor, Ele quer começar um milagre na minha e na sua casa, o Senhor quer começar um milagre em nós, o Senhor quer começar um milagre através da nossa família, para que toda uma cidade seja transformada, para que os seus familiares sejam alcançados pelo milagre de começar na sua casa, pelo milagre de começar em você. E eu quero trazer nesta manhã, né, o que nós podemos aprender com Naamã, 4 atitudes na prática que Naamã teve para experimentar o milagre a partir da sua casa. 4 atitudes na qual eu e você podemos ter para que nós possamos experimentar o milagre, para que o milagre comece a partir da nossa casa, na nossa família. Então, diante deste cenário de Naamã, de ser alguém leproso, de estar com lepra, diante deste cenário, eu quero falar sobre 4 práticas na qual eu e você podemos ter nas nossas casas, né, na nossa vida, no nosso pessoal, para podermos experimentar o milagre na nossa família. A primeira coisa, permita Deus entrar na sua casa. Permita Deus entrar na sua vida. Permita Deus entrar em todas as áreas da sua vida. Permita Deus ser a sua referência dentro da sua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, olha, permita Deus entrar na sua casa. Queridos, Naamã, ele já havia experimentado a vitória com o exército. Ele já havia experimentado diversas, se você ler o texto, você vai ver que Naamã já havia experimentado diversas vitórias, e essas vitórias ele já tinha atribuído a Deus. Então, fora da sua casa, naquele contexto de aparência, Naamã já tinha atribuído a Deus as suas vitórias, falando, não, nós vencemos as batalhas porque Deus nos fortaleceu, porque Deus nos ajudou.
Mas ele ainda não havia experimentado o milagre do Senhor na casa dele. Até mesmo porque ele ainda não havia permitido Deus entrar na sua casa. E isso provavelmente aconteceu, porque nós estamos falando de um comandante do exército sírio. Os sírios, eles eram inimigos do povo de Israel. Havia alguns momentos que se tinha paz, e este momento de Naamã era um desses momentos em paz, né? De uma certa forma, em paz com o povo de Israel. Então Naamã, ele não era do povo de Deus. Naamã, ele não era o povo escolhido do Senhor, ele não fazia parte do povo de Israel. Ele era alguém fora do contexto do povo de Israel, até mesmo um inimigo, que naquele momento estava em paz, eram de certa forma aliados. Mas Naamã permitiu entrar, ele permitiu um dia Deus entrar na sua casa, através de uma menina, através de uma escrava, que tornou-se serva da sua esposa. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 5. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido e se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha que interessante, Naamã, ele tinha algo precioso na sua casa. Ele tinha uma serva que sabia o caminho que iria trazer cura para ele. Mas é interessante nós pensarmos que Naamã, aquela menina, ela era uma escrava. Ela estava como escrava, ela estava como uma serva ali, ela estava longe da sua família, ela estava longe da sua cidade, da sua terra natal, ela estava longe do contexto familiar dela, mas ela foi movida de compaixão, ela se ambientalizou, né? Ela tornou conhecido aquele ambiente para ela, e ela começou a fazer meio que parte da família ali de Naamã, como serva, né? Como uma escrava ali, uma serva que tinha que prestar os seus serviços, mas ela podia pensar: eu estou aqui como serva, como escravo, que esse cara morra logo de lepra, que esse cara se lasque mesmo, porque aí quem sabe eu consiga sair daqui. Mas não, ela foi movida de compaixão. Ela foi movida pela situação que ela estava vivendo. Provavelmente ela estava vendo o sofrimento de Naamã, um homem poderoso que tinha o seu status, mas dentro de casa não podia abraçar os filhos e a sua esposa. Talvez ela também via o sofrimento da esposa de Naamã, que não podia fazer nada, não tinha o que fazer, ela não podia sair falando para suas amigas que o seu marido estava leproso. Ela não podia sair falando e expondo o seu marido, dizendo que em casa eles não podiam se abraçar, eles não podiam ficar próximos, porque senão também as pessoas iriam rejeitar ela. Então, aquela serva estava vendo toda aquela dificuldade daquela família, e ela chega para sua senhora e ela fala: como é bom, olha, seria bom se Naamã, se o meu senhor, ele fosse até em Samaria, que lá tem um profeta que vai trazer cura para ele, que vai liberar a cura sobre a vida dele, que Deus pode fazer algo sobre a vida dele. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus, a palavra de Deus é que nos mostra o caminho. Mesmo diante de uma escuridão, mesmo diante de dias em que nós não conseguimos olhar para frente, nós precisamos voltar, nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre nas nossas casas, que a palavra de Deus entre na nossa família. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Numa versão mais clássica diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Você quer iluminar, você quer saber qual o caminho que você tem para andar, você quer saber qual o caminho, qual a direção que você precisa tomar, qual é a escolha que você precisa fazer. Se volte para a palavra de Deus. Permita a palavra de Deus, permita Deus entrar na sua casa, permita Deus entrar na sua vida. Se nós queremos experimentar os milagres do Senhor na nossa casa, nós precisamos permitir Deus entrar nela. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo com a letra, nós estamos vivendo com o conhecimento da palavra e não com a prática da palavra. E a prática ela não gera milagre. O conhecimento não gera milagre. O que gera um milagre na nossa vida é a prática da palavra de Deus. É permitir o Senhor entrar na nossa casa, na nossa família. Sabe, queridos, muitas vezes nós sabemos que é preciso perdoar, mas na prática nós não liberamos perdão. Nós sabemos que precisamos mudar o nosso comportamento, mas na prática a gente finge que não houve. Que nem, muitas vezes nós somos que nem criança, né? Ela está fazendo lá e tal, você chama a atenção do seu filho. Você entendeu, filho? Aham. Aí ele volta e faz a mesma coisa de novo. E muitas vezes com Deus nós fazemos isso. Deus fala, olha, muda esse comportamento. Ah, você entendeu, filho? Ah, Deus, não, entendi. Na semana seguinte, no dia seguinte, você já está fazendo tudo errado de novo. Porque a gente não coloca em prática. A gente não permite a palavra de Deus iluminar o nosso caminho. A gente não permite Deus entrar nas áreas da nossa vida que Ele precisa entrar, que Ele precisa transformar. Nós sabemos que precisamos amar sem interesse, mas na prática sempre colocamos uma condição. Ah, mas se a minha esposa não fizer isso, eu não vou fazer não. Ah, mas se o meu marido não fizer isso, eu não vou fazer não. Ah, ele que tem que se virar, ele tem que fazer. Né? Nós sabemos que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas na prática a gente busca a nossa própria vontade. Ah, mas Deus, tem que amar a Deus. Ah, mas hoje eu vou fazer aquilo que eu quero. Hoje eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente acaba deixando Deus de lado. Sabe, queridos, o milagre ele só acontece, ele só começa quando na prática Deus entra na nossa vida. Quando na prática Deus entra na nossa casa. Não seja um visitante da casa de Deus, mas permita Deus morar na sua casa. Muitas vezes nós somos um visitante na casa de Deus. Nós vamos até a casa de Deus para adorar. Nós vamos até a casa de Deus para louvar ao Senhor. Mas nós não permitimos nos outros dias Deus morar na nossa casa. Permita Deus morar em sua casa. Permita Deus entrar na sua casa. Naamã permitiu Deus entrar através daquela serva que disse para ele, olha, seria bom se ele fosse até a cidade de Samaria, porque lá tem um profeta, porque lá ele vai ser curado. Aquela menina, ela sabia de que Deus era poderoso para liberar a cura. Ela começou, e um processo do milagre começou ali na vida dela. A segunda coisa para experimentarmos o milagre, nós precisamos entender que não é do nosso jeito. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, experimentar o milagre de Deus não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizer a Naamã, vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber, esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abama e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Gente, presta atenção. Muitas vezes nós queremos colocar as condições para Deus fazer um milagre na nossa vida. É o que Naamã estava fazendo aqui.
E quantas vezes nós não estamos fazendo como ele? Nós queremos que seja do nosso jeito, na nossa maneira, no nosso tempo. Naamã ficou indignado, porque ele imaginou que para ele ser curado, o profeta do Senhor tinha que sair até ele, porque ele era um cara de prestígio, porque ele era um guerreiro valente, porque ele era alguém, né, da alta sociedade, porque ele era um cara que era o braço direito do rei da Síria. Ele se achava o bonzão, ele se achava ele se achava o todo-poderoso. E ele falou: imagina, eu vim aqui para ser curado, eu achei que aquele profeta do Senhor ia sair, ia invocar o nome do Senhor, passar a mão assim sobre mim, e eu estaria curado. Agora ele está me pedindo para ir me lavar 7 vezes no Rio Jordão, naquele rio, aquele rio sujo, aquele rio lamacento. Nós temos rios lá em Damasco muito melhor do que este rio. Será que se eu não fosse naquele rio, eu não ia ser curado? Me lavasse naquele rio de Damasco, eu não ia ser curado? Naamã estava colocando condições. Olha, para eu ser curado, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. Mas a ordem de Deus, através do profeta, estava sendo: olha, vai até o Rio Jordão e se lave 7 vezes. Muitas vezes, queridos, nós não recebemos o milagre de Deus por causa do nosso orgulho. Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância. O orgulho de Naamã estava impedindo ele de receber a cura. Era só ele ir até o Rio Jordão, mas ele não queria se rebaixar a isso. Ele não queria se rebaixar, como não foi do jeito dele. Ele não queria se rebaixar. Ele não queria se dobrar diante daquela situação. Ele estava indo embora furioso, sem receber a cura do Senhor. E o profeta não disse a ele: olha, eu não vou te curar porque você é um comandante. O profeta disse: olha, vá se lavar no Rio Jordão. E 7 vezes. E ali você vai receber a sua cura. Muitas vezes, queridos, nós estamos sendo impedidos de receber o milagre de Deus na nossa casa, na nossa família, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância. Olha que Provérbios 16:18 diz: o orgulho procede à destruição e a arrogância procede à queda. Muitas vezes nós somos orgulhosos e nós não queremos admitir que somos orgulhosos. Muitas vezes nós somos arrogantes e nós não queremos admitir que somos arrogantes. E quando nós não admitimos, quando nós não levamos isso diante do Senhor, nós estamos impedindo com que o milagre aconteça na nossa vida. Nós estamos impedindo que o milagre aconteça na nossa casa, na nossa família. Então não deixe o orgulho te cegar. Não deixe o orgulho te cegar, porque para receber o milagre de Deus, nós precisamos entender que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. A terceira coisa, para receber o milagre, é preciso ter pessoas que falem a verdade. Amigos que falam a verdade. Sabe, queridos, pessoas que precisam falar o que precisa ser falado e não o que nós queremos ouvir. Muitas vezes nós queremos estar rodeados de pessoas na qual nós queremos que eles falem aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que vai nos deixar confortável, aquilo que vai nos deixar no ambiente tranquilo. Nós queremos ouvir as pessoas que ficam ali, nos abajulando, para nos manter num status. Não, eu sou importante para aquela pessoa. Como é bom ela ficar ali, né, me abajulando. Sabe, queridos, se nós queremos receber o milagre, se nós queremos viver o milagre do Senhor na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que tenham coragem de falar a verdade que nós precisamos ouvir, que tenham coragem de chegar a nós e nos confrontar e dizer: olha, esse caminho que você está escolhendo não é muito bom. Olha, essa decisão que você está tomando não é boa. Olha, isso que você está fazendo não é a melhor forma. Né? Então, porque muitas vezes a nossa tendência é criticar, né? Aqueles que chegam e falam a verdade: ah, mas você está de fora, você nem sabe o que está acontecendo.
Você não sabe o que está passando comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que a melhor forma de ser ajudado é justamente de alguém que está do lado de fora. Porque ele vai conseguir enxergar aquilo que você do lado de dentro não está conseguindo enxergar. O problema é que muitas vezes o nosso orgulho nos impede de ouvir quem está do lado de fora. Por isso nós precisamos entender que não é do nosso jeito. E que nós precisamos de pessoas que estão do lado de fora da nossa situação para nos ajudar a abrir os nossos olhos diante daquele caminho que nós estamos trilhando. Pessoas que falem a verdade. Pessoas que tenham coragem de nos confrontar. Pessoas que tenham coragem de dizer, olha, aqui você está sendo orgulhoso. Olha, aqui você está escolhendo um caminho que não está te levando para o lugar certo. Aqui você não está ficando parecido de Deus, parecido com Cristo. Naamã, versículo 13. Os seus oficiais, os oficiais de Naamã, tentaram convencê-lo dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Sabe, queridos, Naamã ouviu o orgulho, por causa da sua arrogância. Ele não estava querendo ir se lavar naquele rio. Mas aqueles caras que estavam, os braços direitos ali, os oficiais que estavam com ele, falou, Senhor, cara, presta atenção. O profeta só falou para você ir ali se lavar que você vai ser curado. Se ele tivesse pedido para você fazer tantas outras coisas mais difíceis, você não faria? Por que você não vai se lavar? A tua cura está ali. Vai se lavar, vai receber a tua cura. Naamã ouviu aquilo que ele precisava ouvir naquele momento. Imagine se Naamã tivesse cercado de bajulador ao seu lado. O que um bajulador ia falar? Naamã, vai lá para Damasco mesmo. Deixa, larga, irmão, esse cara não sabe o que está falando. Esse rio aí sujo não vai te limpar mesmo, não. Vai lá no rio de Damasco, lá que vai ser melhor. Vamos lá, não vai ter problema não. Mas um amigo que foram o que os oficiais disseram, Naamã, são só 7 mergulhos. Você já está aqui mesmo, cara. Você já está aqui mesmo. Que custa ir ali e mergulhar 7 vezes para receber o milagre? O rio está aqui na nossa frente. Que custa você obedecer o profeta? Afinal, você veio aqui para isso. Afinal, você veio aqui para receber o milagre. Ele só pediu para você ir ali mergulhar. Por que você não vai? Naamã estava cercado de pessoas que queriam o seu bem, que queriam ver ele curado, tanto quanto o próprio Naamã. Naamã estava cercado daqueles soldados, daqueles oficiais que queriam ver o bem dele, que queriam ver que ele fosse curado tanto quanto ele. E esses soldados, então, eles estavam falando o que precisavam ser falado. O que precisava ser falado. Quem você tem ouvido nesses dias? Quem são as pessoas que você tem caminhado junto? Quem são as pessoas que têm te influenciado? Quem tem influenciado as suas escolhas e as suas decisões? A quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido a pessoas que, com amor, chegam a você e estão dizendo, olha, não vá por esse caminho. Cuidado, preste atenção. Ou você tem ouvido pessoas, não dê bola para o que ele está falando, não, isso aí é tudo inveja. Porque o emprego que você tem é o melhor que tem. Porque o salário que você tem, olha, a promoção que eles estão te oferecendo é a melhor. Olha, não, faça isso mesmo. Não, os outros lá não tem nada a ver. Mas minha esposa está reclamando. Não dê bola, você não tem que levar dinheiro para casa, você não tem que sustentar a sua esposa, você não tem que sustentar a sua família. Não, vai. Não, mas eu tenho que buscar Deus. Não, cara, buscar Deus para quê? Não, vamos fazer outra coisa. Quem você tem ouvido nesses dias? Quem tem influenciado as suas escolhas e as suas decisões? São pessoas que querem te mostrar um caminho,
que querem te mostrar, que querem te tornar mais parecido com Cristo? São pessoas que querem o teu melhor? Ou são apenas pessoas que querem levantar o seu astral, a sua bola, né? Querem te levantar, mas na hora da dificuldade, vazam, vai embora. Quem você tem ouvido nesses dias? E aqui eu quero, dentro deste contexto, abrir um parênteses e trazer o outro lado. Se de um lado nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos influenciam a ser mais parecido com Cristo. Do outro lado, a pergunta que eu quero fazer é: que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de conselho você tem dado? Você tem sido uma boa influência para alguém? Ou você tem sido influenciado? Na vida deles, e não das trevas apagar a nossa luz. Então nós não podemos cair nesse, não, então agora eu posso ir, me juntar com os amigos, está tudo certo, e aí, não. Se nós vamos estar juntos, nós precisamos estar juntos de pessoas que não são do ambiente cristão, mas não para nós sermos influenciados, mas sim para nós influenciarmos com as práticas do Evangelho. É importante, sabe que eu quero trazer o exemplo dos discípulos, Felipe e Natanael. João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Felipe e lhe disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E depois o texto continua, dizendo que Jesus havia visto Natanael quando ele ainda estava debaixo da figueira. Sabe, queridos, Natanael tinha um amigo chamado Felipe. Natanael tinha um amigo chamado Felipe que o influenciou para conhecer Jesus. Natanael tinha um amigo chamado Felipe, que ao Felipe ser chamado por Jesus, ao Felipe conhecer Jesus, a primeira coisa que Felipe faz: opa, peraí, eu conheci Jesus, eu preciso levar para o meu amigo Natanael, ele também precisa conhecer Jesus. Então Felipe vai até Natanael e fala: Natanael, cara, você não sabe o que aconteceu, mano. É o seguinte, eu estava lá e de repente eu vi Jesus, Jesus me chamou para seguir a Ele, Jesus me chamou para andar com Ele. Cara, esse Jesus é aquele que nós já ouvimos falar, que Moisés já falou sobre Ele, que os profetas já falaram sobre Ele está vindo de Nazaré. Cara, olha como é bom, olha o que está acontecendo, aquilo que a gente viu está acontecendo, Jesus está aqui. Natanael vira para Felipe: Felipe, o cara é de Nazaré, será que tem alguma coisa boa que preste vir de lá? Será que tal? E aí Felipe falou: cara, é o seguinte, vamos lá, vem ver você mesmo. Venha ver você mesmo. Vamos lá experimentar, vamos lá conhecer. Então Natanael foi e ele teve um encontro com Jesus também. E se tornou um dos discípulos de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos de amigos que nos influenciam para nos parecermos mais com Cristo. Mas nós também precisamos ser amigos que influenciam, que levem Jesus, que levem eles a se tornarem mais parecidos com Cristo. Precisamos ter amigos de verdade. Precisamos ter pessoas do nosso lado que nos falem a verdade. Mas também precisamos ter pessoas que falem a verdade em amor para os nossos amigos. Precisamos ser aqueles que falem a verdade em amor. Claro que é em amor. Você não vai chegar: mano, você está indo para o inferno, sai dessa vida, que a Bíblia fala assim, assim. Não. Fala: cara, eu conheci Jesus, que transformou minha vida. Esse caminho que você está indo não é bom. Vamos comigo conhecer Jesus. Vamos comigo. Vamos sair dessa vida. Vamos lá conhecer Jesus.
Vamos andar com Ele. Permita Jesus transformar a sua vida. Mas, cara, pode vir alguma coisa boa da sua casa? Pode vir alguma coisa boa de você? Será que pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Vamos lá ver. Vamos lá experimentar. Vamos lá ver o que está acontecendo. Nós precisamos ser esses amigos. Porque se você não for este amigo que conduz a Cristo, os seus amigos hoje que não conhecem a Cristo estão seriamente sendo levados a um fim trágico, a um fim da morte eterna. E eles precisam de mim e de você. Eles precisam de cada um de nós. Os nossos amigos precisam de nós para falarmos a verdade em amor, para levarmos eles a viver em Cristo na vida deles. Natanael tinha um amigo chamado Felipe. Naamã tinha os oficiais que o levaram para receber o milagre. Quem está próximo de você para que você ajude a caminhar com Cristo? E de quem você está próximo para ser mais parecido com Cristo? E último ponto, para experimentar o milagre em casa, é preciso entender que o milagre está na obediência. O milagre está na obediência. Versículo 14, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. A sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Naamã, ele decidiu obedecer a ordem do profeta. Ele deixou o seu orgulho de lado. Ele ele reconheceu que não era do seu jeito. Ele reconheceu que não podia ser do seu jeito, tinha que ser do jeito de Deus. Ele reconheceu que todo o seu prestígio diante dos homens não valia nada. Que a cura só viria se ele se rendesse à obediência a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a obediência a Deus é o que gera o milagre na nossa vida. Nós podemos gastar recursos, nós podemos gastar tempo, mas nada disso vai trazer o milagre se não houver obediência. De uma outra maneira, num outro sentido, quer dizer, nós podemos orar, e orar, mas se não houver a nossa obediência, o milagre não acontece. Deus ouve a nossa oração e Ele está disposto a nos abençoar, mas o milagre, a mudança, a transformação só acontece quando nós obedecemos. Aí você vai se lembrar de Deuteronômio capítulo 28, quando Deus está falando ao povo de Israel para entrar na terra prometida. O povo que estava no deserto, eles iam entrar na terra prometida, eles estavam relembrando todas as ordens de Deus. Em Deuteronômio 28, Deus estava lembrando sobre a obediência. Ele estava dizendo, olha, se vocês me obedecerem tudo, se vocês obedecerem tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e os seus campos serão abençoados. Seus filhos e as suas colheitas serão abençoadas. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e tudo o que fizerem serão abençoados. Deus está dizendo, olha, o segredo do milagre, o segredo da bênção de Deus está na obediência. Obediência é a chave se nós queremos receber o milagre do Senhor. A obediência ao Senhor é a chave que eu e você precisamos ter se nós queremos receber a bênção do Senhor. E eu quero concluir. O milagre que precisamos, ele começa na nossa casa. Ele começa em nós. Muitas vezes não é
sempre o milagre é um milagre financeiro. Muitas vezes vai ser um milagre comportamental. Muitas vezes é o nosso comportamento que precisa mudar. É as nossas atitudes que precisam mudar. É o nosso caráter que precisa experimentar o milagre. A mudança de comportamento de outra pessoa, preste atenção nisso. A mudança de comportamento de outra pessoa começa quando eu mudo o meu comportamento. Não espere do outro aquilo que não começa em você. Eu vou repetir, a mudança de comportamento de outra pessoa começa quando eu mudo o meu comportamento. Não espere do outro aquilo que não começa em você. Sabe, queridos, quando se tratamos de um ambiente familiar, o milagre na família, muitas vezes, talvez você está querendo ver um milagre na vida do seu marido, ou na vida dos seus filhos, ou na vida da sua esposa. Talvez você fala, mas pastor, o meu marido está assim, assim, assado. Mas pastor, a minha esposa está assim, assim, assado. Pastor, os meus filhos estão assim, assim, assado. Deixa eu te dizer uma coisa, um milagre para começar em casa, ele não tem que começar na vida do seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus filhos. Ele precisa começar em você. O milagre, ele começa em você, na mudança do seu comportamento, na mudança das suas atitudes, na mudança do seu caráter. A mudança de comportamento do outro só vai começar quando eu mudar o meu comportamento. A mudança de comportamento da minha esposa só muda quando eu começar a mudar o meu comportamento. Não adianta eu querer que ela mude o comportamento dela dentro de casa se eu não mudar o meu. Não adianta eu esperar uma mudança do outro se eu não estou disposto a mudar. E Naamã, ele estava disposto a isso. Ele sabia que para restaurar a casa dele, ele precisava ser curado da lepra. Ele precisava ser curado daquele orgulho. Ele precisava ser curado daquela arrogância. Ele precisava ser curado daquilo que ele estava passando. Porque ele só poderia ter uma restauração da sua família. Ele só poderia ter uma mudança no comportamento da sua esposa, no comportamento dos seus filhos, se ele fosse curado da lepra. Sabe, queridos, é isso que eu e você, nós precisamos entender esta manhã. Se nós queremos que a nossa casa seja transformada, se nós queremos que os nossos filhos sejam transformados, a mudança precisa começar em mim. A mudança precisa começar em cada um de nós. Não é esperar do outro aquilo que nem nós mesmos estamos dispostos a fazer. Como Naamã, se nós queremos experimentar o milagre, nós precisamos permitir Deus entrar na nossa casa. Nós precisamos permitir Deus entrar na nossa casa. Aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor, precisamos colocar em prática na nossa vida. Não podemos mascarar, mas sim expor para que Deus transforme. Nos expor diante de Deus para que Deus traga cura. Entender que não é do meu jeito. Entender que não é da nossa maneira, mas é entender que é da maneira de Deus. Não é nós sermos Deus, é entender que nós não temos que ser Deus. Nós temos que ser filho. E filho apenas obedece. Filho apenas está ali para saborear do banquete do Pai, que o Pai proporciona. Só que muitas vezes nós queremos ser Pai, nós queremos ser Deus. E nós queremos dar a ordem. Não queira colocar condições para Deus fazer o milagre. Entenda que quem precisa do milagre é você. Quem precisa da mudança é você. Então é você que precisa se enquadrar no padrão de Deus. Nós queremos muitas vezes mudar o padrão de Deus. Nós queremos que Deus se encaixe no nosso padrão. Mas quem precisa do milagre somos nós. Deus não precisa do milagre. Somos nós, eu e você, que precisamos do milagre. Então quem tem que se encaixar no padrão de Deus somos nós. Nós temos que nos encaixar no padrão de Deus.
ter amigos leais ao nosso lado, amigos que falem a verdade, que falem aquilo que nós precisamos ouvir. Sabe, queridos, não tem amigos que vêm apenas para te atualizar as fofocas da semana. Não tem amigos que vêm apenas para ser o Jornal News, para que você fique por dentro do que está acontecendo. Assim também não seja um amigo para que fique atualizando as fofocas. Não seja um amigo que só vai para fofocar, que só vai para murmurar, que só vai para reclamar. Mas tenha amigos e seja um amigo abençoador. Alguém que libera algo que edifica. Alguém que libera uma palavra de edificação. Alguém que libera, que influencia você a parecer mais com Cristo. Que você seja influência na vida de alguém, para que este alguém também se pareça mais com Cristo. E entenda que o milagre está na obediência. O milagre está na obediência. Se Deus está pedindo para você amar mais o seu marido, ame mais o seu marido. Se Deus está te pedindo para você amar mais a sua esposa, ame mais a sua esposa. Se Deus está te pedindo, olha, você precisa dar uma atençãozinha para o seu filho, dê a atenção para o seu filho. Se Deus está te pedindo, olha, você precisa valorizar, aquecer os valores familiares na sua casa, aqueça esses valores. Se Deus está te dizendo, olha, você precisa vir mais para a minha presença, você precisa vir mais para a minha presença, me buscar. Vá para a presença de Deus, obedeça aquilo que Deus está falando ao teu coração, obedeça a palavra de Deus, porque o milagre só vai acontecer quando você obedecer aquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus está falando. O milagre começa em nós. E nós precisamos entender que o milagre somente para nós, mas ele é bom para toda a nossa casa. Naamã experimentou um milagre pessoal de ser curado da lepra, mas toda a sua casa, aquele homem havia sido curado dela, porque ele pôde voltar, porque aquele homem experimentou o esposo de Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã que o ambiente da sua casa pode mudar quando você experimentar o que Deus tem para você. Quando você fizer aquilo que Deus está pedindo para você, o ambiente da sua casa, sua família, os seus filhos, vai mudar aquele ambiente por causa da cura, do milagre que vai começar em você nesta manhã, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé e eu quero orar com você nesta manhã. O milagre de Naamã começou dentro da casa dele, porque ele permitiu uma serva hebreia que conhecia Deus, que conhecia o caminho, frequentar a sua casa, servir ali a sua casa. E a pergunta que eu tenho para você nesta manhã, para nós orarmos: o que você tem dentro da sua casa hoje? O que você tem dentro da sua casa hoje, para que você experimente o milagre de Deus na sua família? Naamã começou experimentando o milagre.